Começou como qualquer outra manhã, mas em poucas horas tudo mudou no universo azul e branco. O que parecia um dia normal virou uma avalanche de emoções para quem sente o Porto na pele. 3 acontecimentos, 3 pancadas no coração portista, uma atrás da outra, sem aviso, sem tempo para respirar. Primeiro, uma decisão que faz estremecer o futuro do clube. Um miúdo, que ainda ontem era promessa, hoje está blindado até 2030. Um talento que pode marcar uma era, e o clube já o agarrou com unhas de ouro. Mas será suficiente para o que vem aí? Porque isto é só o reflexo da aposta máxima, ou do medo de perder tudo. Depois, um caso que já se arrasta e que agora ganhou contornos vergonhosos. Um jogador emprestado, que em vez de aproveitar a segunda oportunidade, decide faltar ao compromisso e reaparece em modo fantasma. Cortes, multas e uma possível devolução. Tudo isso enquanto o nome do clube é arrastado pelas ruas do Brasil. Até quando vamos tolerar este tipo de comportamento? E no fim, a dor mais funda. Vinda de dentro. Os Super Dragões, a alma das bancadas, deixaram um aviso. Não é só protesto. É mágoa. É revolta. Como é que se esquece Pinto da Costa numa edição que devia celebrar a história do clube? Isto não é só uma falha, é uma afronta à nossa identidade. A claque não ficou calada. E o que disseram mexe com qualquer um. É o tipo de dia que não se esquece. Um dia em que sentimos tudo: orgulho, vergonha, raiva, esperança. E o mais incrível? Mal começou. Like, sininho, subscreve. Vais querer ver isto até ao fim. Mas isto é só o começo. E começa com uma notícia que devia ser sinónimo de celebração, mas que, ao olhar mais fundo, também revela a pressão brutal que já se vive dentro do clube. Rodrigo Mora, 18 anos, e já com um contrato até 2030, blindado com uma cláusula de 70 milhões. 70. Não estamos a falar de um jogador formado no topo da Europa. Não, estamos a falar de um menino do Dragão que há dias celebrou a maioridade. E é aí que bate mais forte. Porque isto, meus amigos, é um grito de socorro disfarçado de vitória. O Porto sabe o que tem nas mãos. Rodrigo Mora é daqueles talentos raros que aparecem uma vez em cada geração. O puto já leva 8 golos e 4 assistências, e nem chegou a 30 jogos na equipa principal. Ele não está só a jogar. Ele está a incendiar estádios, a quebrar recordes, a arrastar defesas, a levantar o Dragão. Mas por que esta renovação tão rápida? Porque a estrutura sabe que, lá fora, há tubarões à espreita. E o medo de perder o craque é real. A cláusula é alta, sim. Mas já vimos cláusulas serem pagas como se fossem trocos. A renovação é uma muralha, mas será inquebrável? E depois, o timing. Só assina aos 18. Esperaram até ao último segundo para poder formalizar o que já estava alinhavado. Isto mostra duas coisas: inteligência e desespero. Sim, os dois. Porque não há margem para erros. Não há tempo para perder talentos. Cada segundo conta. E cada renovação é uma luta de bastidores. O clube não poupou nos elogios. Chamaram-no de talento sem paralelo em Portugal neste século. Dito assim, parece exagero. Mas quem o viu jogar, quem o viu meter a bola na gaveta com uma calma de veterano, sabe, este miúdo é diferente. E o Dragão, neste momento, precisa de jogadores diferentes. Precisa de líderes que nascem com a bola no pé e o símbolo no peito. Mas há outra face desta renovação que poucos querem discutir, a pressão. Porque agora, Rodrigo Mora não é só uma promessa. É uma figura central. Um símbolo. Um nome que carrega milhões nos ombros. E isso pode pesar. Esperemos que ele tenha estrutura. Que tenha gente certa à volta. Porque se este plano falha, não é só um jogador que se perde. É uma geração inteira de esperança azul e branca. Agora prepara-te, porque o que vem a seguir é daqueles episódios que envergonham. Dá raiva. Dá vontade de perguntar, mas que raio se passa com alguns jogadores quando vestem outra camisola? O caso de Gabriel Verón é uma ferida aberta que teima em não fechar. Um talento que chegou ao Porto com pompa, mas que hoje está a manchar o nome do clube a cada passo que dá no Brasil. O Santos multou em 30% do salário por faltar ao treino. 30%. E não foi só isso. Quando reapareceu, não estava em condições físicas para treinar. Isto não é só uma falta de profissionalismo, é um desrespeito completo. Não só ao clube brasileiro, mas ao Porto que ainda é dono do passe. E mais,
à camisola azul e branca que ele representou. Isto que Verón está a fazer é cuspir na oportunidade que teve. E não é a primeira vez. Já é reincidência. E o Santos está a perder a paciência. Estão a ponderar devolver o jogador antes do fim do empréstimo. Sim, leste bem. A meio do ano. Ou até antes, se o comportamento continuar assim. Isto é grave. Muito grave. Porque nenhum jogador com contrato com o Porto devia permitir que o nome do clube fosse arrastado pela lama. Que exemplo é este para os mais novos? Que imagem fica do Porto lá fora, quando um jogador emprestado mostra-se completamente fora de forma, ausente, desinteressado? O Globo Esporte já fala nisso com naturalidade. Com desprezo. Como se o Porto tivesse mandado um fardo para o Brasil. Isto não é só sobre Verón. É sobre o que o clube permite. É sobre os limites da tolerância. Quantos mais casos vamos aceitar? E depois ainda há quem pergunte por que motivo alguns emprestados nunca mais regressam com vontade ao Dragão. Porque não têm ligação. Porque não sentem o peso da camisola. Porque para eles é só mais uma etapa. E enquanto isso, nós adeptos olhamos para isto e sentimos vergonha. Sentimos impotência. Porque se há coisa que não pode faltar num jogador do FC Porto, é compromisso. É garra. É respeito. Verón falhou. Mais do que uma vez. E cada falha dele é uma ferida nossa. E se o Santos o devolver, vai ser mais um peso nos nossos ombros. Mais uma responsabilidade que nos cai no colo, como se fosse um problema que ninguém quer. O futuro de Verón devia estar a ser escrito com golos e assistências. Está a ser escrito com multas e castigos. E quem paga? O clube que ainda acredita que pode recuperar valor. Mas como? Como é que se recupera o que foi perdido se nem o próprio jogador quer levantar-se? E agora, o que dói mais? Porque não vem de fora. Não vem de um rival, nem de um jogador descomprometido. Vem de dentro. Vem de quem sente o clube como nós. Os Super Dragões largaram um recado que caiu como uma bomba entre os verdadeiros adeptos. E não é um recado qualquer. É um apelo. É uma dor que salta da garganta e invade o peito de todos os portistas que respeitam a história. Na última edição da revista Dragões, a que devia ser especial, comemorativa, um marco nos 40 anos da publicação, cometeram um erro que custa acreditar. Esqueceram Jorge Nuno Pinto da Costa. Lê-se, mas não se acredita. Esquecer o presidente dos presidentes, o homem que construiu o Porto vencedor, o líder de ferro que nos deu uma identidade de campeão. E os Super Dragões não deixaram passar. Com razão. Chamaram a atenção, com respeito mas com firmeza. Surpresa e tristeza. Duas palavras que dizem tudo. Porque não é só uma edição de revista. É uma mensagem. É um símbolo. É apagar o passado em plena festa de aniversário. Como é que isso é possível? Como é que se deixa cair no esquecimento o homem que levantou o clube quando ninguém acreditava? Não se trata de dividir. Não é isso que a claque quer. É justiça. É memória. É garantir que o legado não é pisado. Porque Pinto da Costa não é apenas uma figura. É parte do escudo. Parte das vitórias. Parte do nosso orgulho. E quando se ignora isso, ignora-se a alma do Porto. Há quem diga que é exagero. Que é só uma revista. Mas quem sente o clube sabe, não é só isso. É o reflexo de uma desconexão. De uma distância que está a crescer entre quem manda e quem vibra. E é essa distância que mais assusta. Porque se o clube esquece a sua história, como é que vai construir o futuro? Os Super Dragões foram claros. Não estão a provocar. Estão a proteger. Estão a gritar por todos nós. E nesse grito está o que nos une. Porque não se pode falar em futuro sem respeitar o passado. E o passado do Porto tem nome. Jorge Nuno Pinto da Costa. Este momento devia ser de união, de orgulho, de celebração. Mas virou um sinal de alerta. Um lembrete de que há feridas que nem o tempo cura se forem abertas por dentro. E que o respeito, esse, não se exige, conquista-se todos os dias. Mesmo numa simples edição de revista.